Salve, meus amigos, tudo bem? Estamos aqui no trevo da cidade de Fama. Vamos lá. Vamos retornando para cidade de Varginha. Tá tudo bem com vocês? Bastante frio aqui. Ai, ai. Mas vai assistindo a vinhetinha que daqui um pouquinho o Marcão tá de volta. Salve, rapaziada! Tudo bem, meus amigos? Aqui é o Marco Aze, diretamente do sul de Minas Gerais. Ai, ai. Vamos lá. Beleza. Então, meus queridos, tá tudo seco, ó, cheio de queimada. Esse frio realmente pegou e com a geada, né, queimou realmente tudo, cara. Impressionante. Então, meus amiguinhos, hoje o Marcão vai conversar com vocês um pouquinho sobre uma questão que o pessoal constantemente fala, né, em alguns canais. Evita falar sobre política. Meus queridos. E aí eu fico pensando comigo, né, que eu sou um cara das ciências sociais. Como que o sujeito pode passar uma vida sem falar de política? Como que você vai deixar de falar? Ah, Marco, mas não fala no seu canal não, porque esse negócio de política, religião e blá blá blá, não se fala. E eu digo para os senhores, sim, eu falo. E eu falo porque eu tenho o direito de falar, ué. Não há problema nenhum. Então eu acho que o pessoal perdeu um pouquinho da consciência do que é de fato política. Política, na própria palavra fala, ela já inicia com poli. E poli não é somente aquela ideia das cidades-estado lá da antiga Grécia, mas poli significa uma relação entre duas ou mais pessoas. Uma relação ordenada. Ordenada pelo quê? Por um contrato social, por uma sociedade, ó, tudo seco. Então o que acontece? Você tem desde as micro-relações políticas como as macro-relações políticas. O dia que eu cheguei lá para dona patroa para chamar ela para namorar, eu comecei a estabelecer com ela não somente uma relação afetiva, sentimental, mas uma relação política, um contrato. Como é que vai ser? Como é que vai funcionar? Quais são os direitos? Quais são os nossos deveres? E como que isso não vai ser conversado, meus amigos? Ah, Marco, mas o nosso país está muito polarizado, as pessoas estão assim, estão assado, estão sem paciência. Mas aí eu vou mostrar para vocês a diferença entre uma pessoa politizada e uma não politizada. Porque o próprio nome já diz, quando você vai falar de política, você não pode pensar só no teu próprio nariz. Você tem que pensar num coletivo. Política não é mono. Política não é monocrático, não é ditatorial. O ditador é justamente aquele que nega a política
e entra numa relação monocrática ou autocrática. O tempo todo eu estou falando de política, o tempo todo eu estou negociando com as pessoas. Quando eu tenho um contrato de trabalho, eu tenho uma relação política, uma relação legal com a empresa. E a partir do momento que eu rompo com essas disposições, eu começo a descumprir essas determinações, isso significa corrupção. A corrupção não é só você ficar metendo a mão em dinheiro. A corrupção é você ferir a lei. É você ficar estacionando em vaga de idoso, sendo que você não é idoso. É você ficar tentando dar jeitinho para tudo. Isso é corrupção. Então como que eu não vou falar de política? Uma vez uma diretora de escola falou: "Oh, você está falando de política com os meninos?" Eu falo: "Pô, mas eu dou aula de sociologia. Como que eu não vou falar de política?" Todas as nossas relações diárias são ditadas pela política, mas o grande problema é que estão educando hoje os jovens para fazer o que eles querem só, para não seguirem uma regra básica. Até mesmo os líderes estão ferindo as nossas regras, as nossas instituições. Estão querendo justamente impor, na base da selvageria, disposições autocráticas ou disposições monocráticas, ditatoriais. E isso se chama também autoritarismo. Agora você aí que fica bancando o isentão, que fala assim: "Ah, eu não gosto de discutir isso, não sei o que, blá, 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 blá." Eu vou te contar uma história lá da antiga Grécia. Na antiga Grécia era fundamental a vivência política. Tudo era discutido abertamente, principalmente nas praças públicas, nas ágoras da vida. E todas as vezes que uma pessoa falava assim: "Não, eu quero pirraçar, só vale o meu argumento, não tem discussão, não tem debate", essa pessoa era chamada, e o próprio Sócrates falava sobre isso também, essa pessoa era chamada de idiota. E por que essa palavra idiota? Porque idiota vem de duas palavras. Id, que o próprio Freud utilizou para descrever as nossas pulsões naturais, ou seja, id é o que nos pulsiona aos desejos primitivos: comer, beber, dormir, fazer sexo. E a palavra ota significava fluxo, algo que flui. O idiota é aquele que deixa fluir apenas as suas necessidades primitivas básicas. É o sujeito que ele só pensa na cerveja dele no fim de semana, no churrasquinho com os amigos, na sacanagem, na putaria. Existem momentos talvez para ser o grande idiota, mas uma boa convivência social exige que o sujeito tenha engajamento político constante. Não é só votar lá e pegar e falar assim: "Agora eu cruzo o braço, daqui a 4 anos eu decido de novo." O idiota é aquele que faz isso. O idiota é aquele que não se interessa pela pole, pelo coletivo. Esse é o grandíssimo idiota. Meus amigos, não é fácil isso não. Os romanos, pelo menos, eles amenizaram essa palavra, porque era uma palavra que desqualificava demais o sujeito.
Os romanos deixaram um pouco a palavra idiota de lado. Eles fizeram uma palavra chamada otário. Vocês já ouviram falar? Às vezes porque vocês falam essas palavras e às vezes você não sabe a origem delas, né? O significado delas. Então a palavra otário significa ota, que é o fluxo, e o rio, que é o rio mesmo. Um rio. Ou seja, o sujeito é um rio que flui. Você sabe o que é um rio que flui? É o deixa a vida me levar, vida leva eu. É aquela coisa meio skunk, sabe? Vou deixar a vida me levar para onde ela quiser. Não, meu amigo. A vida, ela vai te colocar os desafios. Mas quem vai definir como encarar isso vai ser você. Então, eu, Marco, como cidadão brasileiro, eu não posso, por exemplo, bancar o idiota. Eu não posso simplesmente pegar e dizer assim, não, quem tem que resolver os meus problemas são os políticos. Não, meus amigos, todos nós somos políticos. O que nós temos é um sistema representativo na qual nós legitimamos pelo nosso voto representantes que vão, em determinadas instâncias, decidir sobre questões no nosso país, como saúde, educação e blá blá blá. Mas, meus queridos amigos, no fundo, nós somos corresponsáveis também por isso. Aí o que acontece? O Marco, ele se posiciona politicamente aqui, aí vem sempre o idiota. E o que o idiota fala? Se você está contra mim, então você é meu inimigo. Ele abandona a política, ele não tem traquejo político. Ele é só um idiota. E é um idiota rebelde, que quando as coisas estão a favor dele, ele gosta. Agora, quando as coisas estão ao desfavor dele, ele fica só reativo. É o que ele quer fazer. Ele quer badernar. Aí ele fala a seguinte coisa: então agora, já que não é do jeito que eu quero destruir tudo que é político. Eu quero destruir as instituições. Eu quero destruir a lei, eu quero rasgar a Constituição, porque não é do jeito que o papai aqui quer. Então, o que fazer com o idiota? É falar para ele, meu amigo, desenvolva argumentos, socialize, se organize, vem para o jogo legal, e nesse jogo, ganhe. Ganhe credibilidade, ganhe pelo seu argumento. E não fica ganhando no gritinho. Não fica ganhando os outros, sabe? Imitando, trolando. Isso não é política. Pelo contrário, isso é molecagem. E o grande problema é que o pessoal está acreditando hoje que política é molecagem. É trollagem. É coisa de tiozão piadista. E não é dessa forma. Teve um cara que veio aí no meu canal e falou assim: ah, e o Lula é santo. Eu falei, algum momento eu falei Lula? Por quê? Porque se você falar qualquer coisa, qualquer ideia que vá contra o político de estimação dele, não serve. Você é inimigo. É tão simples. A gente está vivendo um minimalismo tão grande no nosso país, que é assim: ou você trola com noise, ou você bestializa com noise, ou tu é inimigo. E o inimigo, ele foi caracterizado como esquerda, ou como um cara que defende o Lula.
Sai um pouco disso, meu amigo. Amplia a tua cabeça. Sai um pouco dessas mitadas, sabe? Dessa mania de querer pegar e ganhar tudo no grito. Ou então, em fragmentos de raciocínio. A política, ela envolve muito mais argumento. Ela não é só direita e esquerda. A política significa bom senso, não senso comum. Então, por isso mesmo, meus amigos, que eu digo para os senhores, hoje e sempre, falem de política. Quando vocês estão falando, por exemplo, de marca de moto, se a empresa é boa ou não, vocês estão falando de política. Se você compra uma moto e depois a empresa não te faz um pós-venda, aí já vai vir mais turma xarope. Vai falar, tá falando da minha empresa de estimação. Calma. Mas num pós-venda ela te deixa na mão, descumprindo ali, ó, o que ela tinha prometido anteriormente, ela corrompeu aquele contrato. Ela desequilibrou as relações políticas. Ela usou a força dela de empresa para posteriormente pegar e te deixar na mão. Vocês compreendem isso aí? Então, ou seja, ou a gente aprende a dialogar, ou a gente aprende a estudar, ou então quem vai reger a nossa vida vai ser esse eterno fla-flu no Maracanã. Uma hora direita, outra hora esquerda. Aí você olha e fala assim, ó, tudo minimalista. Ah, mas é tudo bandido, é tudo não sei o quê. Não é assim. Não é dessa forma. São oportunistas. E são exatamente oportunistas porque nós damos essa oportunidade. Porque nós, como cidadãos, não nos interessamos por política e ficamos falando assim, política não se discute. Religião não se discute. Opa! Religiosidade, que é o teu sentimento em relação a Deus, ou seja lá, o que você acredita, eu não discuto mesmo, porque não vai ferir as minhas relações práticas cotidianas. Agora, religião se discute sim, porque existem determinadas religiões que têm engajamento político, que interfere nas minhas relações cotidianas, que quer definir, por exemplo, se a relação minha com a minha esposa é família ou não, que querem definir com quem eu tenho afeto, que querem muitas vezes pegar e intervir em questões práticas cotidianas, como decidir ou não ter filhos, ou até mesmo sistemas mais radicais, aonde há uso de armas, aonde há uso de bombas. Como que nós não vamos discutir instituições religiosas que são instituições amparadas por política? Meus amigos, então é aquela coisa assim, dá para entender alguém que fala isso para você? Não dá. Entendeu como é que é? Então nós temos que pegar e realmente conversar sobre política. Não ser idiota. Não é vir só aqui fazer aquela verborragia, disseminar ódio, espalhar fake news. Não, isso aí é coisa de idiota. É de otário. Agora vocês já sabem a terminologia e porquê disso. Então deixa de ser idiota e seja um sujeito engajadamente político, que gosta de falar de política, que aprecia estudar
escutar, compreender os argumentos políticos. Observa o quanto é importante a tua relação política diariamente na sociedade, ensinando os seus filhos a respeitarem os contratos sociais e também questionar determinadas disposições contratuais sociais. Agora, para aqueles que vão dar dislike ou aqueles que vão me xingar, eu falo só uma coisa para os senhores: argumentem. Me chamar de viado não vai me ferir, pelo contrário. Eu prefiro milhões de vezes ser chamado de viado do que ser chamado de machista. Você quer me ofender? Me chama de machista. Entendeu como é que é? Você quer me chamar de mimizento? Isso não me ofende. Você quer me ofender? Me chama de reativo. Me chama de reaça. Isso é ofensivo. Você quer me chamar aí de comunista? Relaxa. Esquenta não. Eu não ligo para isso. Porque eu tenho sim compromisso com a comunidade, com aquilo que é comum. Eu não penso só no meu próprio rabo. Quer me chamar de socialista? Beleza, eu me preocupo com a sociedade. Eu saio do meu ego, do meu narcisismo. Não me chame de individualista, porque isso sim me envergonharia. Eu não sou um individualista. Eu penso na coletividade. Eu penso na diversidade. Compreenderam então, meus amigos? Então esse foi o nosso rolê político. E eu espero que os senhores tenham compreendido. Agora, se não compreenderam, relaxa. Já teve uma época na minha vida também que eu não compreendia isso. Eu generalizava e eu estereotipava tudo. Eu já fui um cara ignorante. Mas eu me vi em um certo momento impelido a buscar uma certa evolução de consciência e de pensamento. A universidade, a academia, a ciência, a pesquisa me ajudaram muito. Compreenderam, meus amigos? Me ajudaram muito a ter uma visão um pouco mais ampla do espectro social. Eu saí um pouco desse maniqueísmo reducionista, que é só lado A, lado B. Eu vi, na verdade, que a sociedade ela é um ponto de equilíbrio entre esses lados. Nem muito para A, nem muito para B. Nem tudo individual, mas nem tudo comum. E eu espero que os senhores reflitam sobre esse ponto de equilíbrio que a gente chama de justiça. Quando um lado está ganhando demais, dá problema. Quando só os bancos ganham, é problema. Quando só os grandes empresários têm voz, tem problema. Agora, quando também é muita mamatinha, aí também é um grande problema. Porque exercita o pior da política, a demagogia e o populismo. Compreenderam, meus amiguinhos? Então é isso aí. Curte o vidinho do Marcão. Se você se sentir impelido ou politicamente engajado com as nossas propostas, se inscreva no canal. Ative o sininho para receber as nossas notificações
Isso eu acho interessante, porque isso é politicamente correto. Você escolhe se vai receber as notificações do meu canal. Você escolhe. Você não é obrigado. E ao mesmo tempo, meus queridões, compartilhe. É isso aí, meus queridões. Marcão fica por aqui. E fui. Fui.